Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. Você é preto? Você é pardo? Você é amarelo? Você é indígena? O assunto de hoje é o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o dia também do zumbi. A lei é a 14.759/2023 que instituiu essa data. E hoje, dois convidados muito especiais que eu irei conversar para a gente debater sobre esse assunto da consciência negra, racismo e tudo que envolve essa data do 20 de novembro. Nós teremos hoje aqui, a partir de agora, o nosso diretor Arnaldo Antunes e também o jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, trabalhou no Jornal Popular por mais de 20 anos, atualmente assessor de comunicação do prefeito Velomar, da Prefeitura de Catalão, Robson Macedo. A partir de agora conosco, então, esses dois convidados muito especiais. Faça as honras da casa, Arnaldo. Foi um prazer sempre, né, Nave, estar aqui participando do podcast junto com o Metabase. Isso para nós é uma honra. E para essa data, né, do dia 20 de novembro, né, marca aí para nós não só a data, né, mas toda a segregação racial que veio, né, desde 1695, quando Zumbi foi assassinado por causa da luta, né, e hoje a gente vê que melhorou pouca coisa de lá para cá. Inclusive, melhorou com a Constituição Federal de 1988, né, mas nós vamos discutir muitas coisas hoje, né. É verdade. Robson, agora sim, seja muito bem-vindo. A importância de se falar sobre a consciência negra e a importância dessa data. Robson. Primeiramente, Nave, eu quero agradecer ao Sindicato Metabase, né, pelo convite e numa data tão importante. Não que eu falo que eu seja militante da causa negra, aquele que está lá na primeira fileira, mas eu, como negro, de família negra, de todos os antepassados negros, eu estou aí, né, para falar sobre isso com vocês. E, Arnaldo, obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Seja bem-vindo. Olha, são muitos e muitos assuntos. Assim, hoje eu pediria ao nosso produtor aqui até um pouco mais de tempo, porque esse assunto rende devido à sua importância, à sua magnitude. A primeira coisa que eu pensei, né, sobre isso, necessário. Um país precisa ter uma data para ter consciência da importância de uma raça tão forte, tão marcante para a constituição da sociedade brasileira, como foi a raça negra para o Brasil. É preciso ter uma data para se comemorar. Não deveria ser assim, né, Robson? Coisas do Brasil? Não, viu? Talvez coisas do Brasil que queira marcar algumas ações. O feriado de hoje, ou a data de hoje, é uma ação afirmativa. Nós, brasileiros, já tivemos a maior comunidade negra fora da África, por causa da escravidão. O último país e foi o último fazer a abolição da escravatura. E pressionado, né? Não foi algo assim, a Isabel não levantou lá dizendo assim, hoje eu vou libertar os negros. Não, pressão econômica, pressão política, para que se fizesse isso. Mas a data é importante, Nave, eu falo que nem comemoração. É uma data para se pensar na condição do negro. Aliás, não deveria, na minha avaliação, nem ser feriado. Deveria ser um dia em que pudéssemos debater nas escolas, nas entidades de classe, a situação do negro do país. Tudo bem que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, vai falar assim, olha,
Mas não existe racismo no Brasil, não. Todos são iguais. Bom, claro que não. Temos N exemplos de que não. A cada semana, a cada mês, a cada ano, nós ouvimos histórias de negros que são hostilizados em ambientes públicos fora e negros que são impedidos de desenvolver tarefas pela cor da pele. Então, essa data ela é importante, na minha avaliação, para discutirmos. Não a data festiva, não a data que pudéssemos, né, falar que era feriado, mas uma data que pudéssemos discutir a situação e como vamos evoluir enquanto sociedade nisso. Porque ser negro é ter a pele escura. Não é por ser negro eu tenho uma inteligência menor do que um branco. Nem o branco, por ser branco, tem uma inteligência superior a mim. Tem as minhas limitações, é lógico. Isso, o assunto realmente, gente, só esse finalzinho eu preciso dar uma dica do filme Django, né, do Quentin Tarantino, que ele faz uma abordagem muito interessante sobre isso aí que você acabou de falar, exatamente em cima dessa discriminação, porque o personagem do Leonardo DiCaprio, ele, né, aquele americano enraizado, ele tem isso, né? Inclusive baseado num histórico de que a cabeça, o cérebro do negro, enfim, uma coisa. Vocês têm que assistir o filme depois. É muito bom. Ô, Robson, o Arnaldo está até com os dados mais concretos aí. Eu queria, Arnaldo, que você passasse, mas assim, me chamou a atenção, trazendo já essa realidade para Catalão, e aí onde é que entra os trabalhadores que nos assistem. A gente sempre bate nessa tecla aqui que esse projeto Metabase na cidade, essa proposta do presidente Diego, juntamente com a diretoria, que é para a gente discutir temas importantes como esse. E a realidade de Catalão? Censo de 2022 deu 59 mil pardos, deu 37 mil brancos, 14 mil pretos, deu 206 indígenas, e quantos amarelos? 525 amarelos, né? Os números completos, né? O Arnaldo é que me deu essa cola aqui, né, Arnaldo? É em cima disso, né? Não é verdade? Então, é por aí. E os trabalhadores estão inseridos nesse contexto. Agora, em Catalão, qual que é a realidade do preto e pardo? Daqui a pouco eu quero que você fale um pouco, Robson, depois também o Arnaldo, sobre essa questão dos pardos. Desde quando tem essa nomenclatura, esse nome, e como é que isso surgiu, como é que isso se deu? Duas perguntas. Primeiro, a realidade e a importância dos negros, dos pretos em Catalão. Não, viu? Os negros criaram uma das maiores festas folclóricas, religiosas, que é a festa do Rosário. Então não há como negar a importância desse negro nesse contexto, né? E se você for imaginar, alguns dos intelectuais catalanos são negros. Só que, na nossa história, não se registra isso. Recentemente, eu estava lendo uma pesquisa sobre os catalanos de destaque, e é interessante que lá apareceram 2 negros. Me foge a memória agora. Qual é o nome deles? Isso da década de 30 e 40, né? Eu falo que me foge a memória porque não tem nome de rua, né? Mas foram eles que vieram dar aula em catalão, vieram do Rio de Janeiro para dar aula em catalão, poetas, advogados. Se a memória voltar, eu falo o nome deles. Mas nós temos importância na cultura. Nós temos importância em várias áreas em Catalão em relação a negros, né? E que eu acho que, assim, na minha avaliação, não é nem o que eu acho, né? Na minha avaliação, nós contribuímos para a construção de uma cidade, né? Que temos hoje. E aqui você não vê movimentos negros tão radicais, igual existem em outros locais, né? Aqui nós discutimos algumas questões, mas não vivemos o radicalismo. Eu ia já inserindo outra pergunta, porque está dentro disso aí, em relação à consciência do negro, do preto de Catalão. Você acha que ele tem essa consciência da força, principalmente, que ele tem? A nível de sociedade,
Porque os números entre pretos e pardos, nós estamos falando de quanto, Arnaldo? Me ajuda na conta aí. 39 com 14, 40, 54 mil, 53 mil pessoas, né? A metade da população. Todos sabem que o pardo é o negro que não quer se admitir, é o negro que não quer se admitir preto diante do IBGE. Então esse é o ponto agora que nós vamos entrar no assunto. De onde é que surgiu isso? Antes tinha um outro nome, né? Antes era mestiço. Lá nos primeiros censos estava lá mestiço, né? Eu não sou especialista lá no IBGE, não, mas era mestiço, estava lá mestiço. Só que a palavra soava muito mais preconceituosa. Como que eu ia falar que eu sou mestiço, né? Era muito preconceito, né? Então entrou a parda. São os negros que não querem se admitir que são brancos. Não, perdoe-me. São os negros que têm pele clara que não querem admitir a sua raça. Nós estávamos comentando aqui, eu, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que é filha de negros, porém ela tem a pele clara. Então, a minha sobrinha, ela não se admite que seja negra, de hipótese alguma, mesmo tendo a mãe negra. E, na verdade, os traços todos negros. Mas só que para ela admitir isso, não é bom. Agora, vamos pegar... E é preciso entender isso, né, Robson? Porque quando o IBGE coloca isso num censo, olha, vou tirar aqui esse nome mestiço e vou inserir esse outro aqui, de alguma forma, em alguma medida, né, o Estado, vamos dizer, ele está também contribuindo de alguma forma para, sei lá, talvez normalizar isso, ou não, ou até que ponto também descriminalizar, enfim, são ações e movimentos que acontecem, né, vieram acontecendo ao longo do tempo, né? Então vamos lá a um prejuízo que há da população preta não se admitir a cor da pele. Eu estou falando dados de uma pesquisa que foi feita por alunos de medicina da UFCAT. Eles fizeram essa pesquisa da seguinte forma: as mulheres que chegavam à UBS, qual era a cor da pele e qual o problema que ela tinha. Então, quando eles perguntavam a cor, ela falava parda, outra branca, outra preta. Eu não vou me lembrar exatamente dos números. Eu só sei que parda era a maioria. E com problemas semelhantes. Problemas de saúde semelhantes. Então, o que ocorre? Se esse dado, se eu oculto a minha cor lá para o Estado e que eu estou tendo problemas, eu posso ter uma não política para o meu problema. Quer uma doença que não é que não tem cura, não tem tratamento efetivo por ela ser uma doença de negro, a anemia falciforme. Por que não se tem pesquisas e mais pesquisas? Porque ela é uma doença de negro. Porque se ela fosse de branco, assegura você que os pesquisadores estavam em cima de remédios mais efetivos. Aí chega a mulher lá, você é que curar, eu sou pardo, o que você está sentindo? Estou sentindo muita dor no corpo. Então deve ser dengue. Então deve ser febre amarela, deve ser chikungunya. Na verdade, eles não tiveram cuidado de pesquisar que ela tinha anemia falciforme, que causa dores insuportáveis e pode, inclusive, levar a AVC. Então, essa questão de você ocultar a sua cor também traz prejuízo. Eu acho que poucos pensam nessa história, né? Então, aqui em Catalão, por meio dessa pesquisa, ficou constatado que as mulheres não se admitiam serem pretas. Não, eu sou parda. O assunto, ele rende e é um assunto que permeia mesmo a sociedade. Esses números, né, quando a gente coloca aí a maioria da sociedade de Catalão está em consonância, vamos dizer, com o Brasil também, né, Arnaldo? E a maioria desse povo é um povo trabalhador, né? Os negros também, os pretos deram a sua contribuição para construir-se a sociedade e a cidade que nós vivemos, né? É verdade. O Brasil tem muito disso, né? Que a construção de São Paulo, por exemplo, foi muito nordestino para lá, né? E a gente percebe que lá
a quantidade de pardos e negros é bem maior do que o restante do país. Então, quer dizer, o Brasil em si, ele tem menos característica pardos e pretos no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mais para o lado do Nordeste e na nossa região, Centro-Oeste também. E para o lado de São Paulo, principalmente, que se deu por causa da a construção de São Paulo, né? Então, o Brasil tem muito a lembrar, né, da contribuição dos pardos e negros para construir esse Brasil. É verdade. Todos os trabalhadores, né? Ô, Robson, Vamos lembrar de uma coisa aqui que eu lembrei agora, que é o símbolo da divisão racial em catalão. pois é, mas entra a questão de cotas, porque é isso que Não, calma, não vamos entrar na cota agora. Então tá bom. Ó. Eu lembrei, quero ouvir sobre isso. eu lembrei de um episódio em catalão que reflete exatamente essa divisão. É o clube do crack, que era lá de frente com a Praça Getúlio Vargas, na 20 de agosto. No coração da cidade. E tinha o Clube 13 de Maio, enquanto só se frequentava branco. Lá no Clube do Crack, Clube Recreativo Atlético Catalano, aqui em cima só se frequentavam os negros e não havia essa mescla. Então, para você ver que, num passado recente, essa divisão foi bem clara em catalão. Onde que eu vou me divertir? Eu sou de que cor? Eu sou da cor negra. Eu vou lá pro 13 de maio. Eu não vou pro crack. Eu já fico curioso, até como documentarista, o Robson sabe disso, assim, em algum momento teve um preto querendo entrar no Clube do Crack. Em algum momento teve uns brancos que veio aqui também, né, viu as pretas, viu as negras aqui no Clube 13 de Maio. Como é que você deu isso? Ou será que sempre foi tudo certinho assim, né, Robson? O meu pai, ele conta a história que no final dos anos 70, teve um cantor negro em catalão e ele foi cantar lá no crack. Um cantor sem expressão. No crack? No crack. Um cantor negro, mas sem muita expressão. Foi cantar no crack. Só que quando ele entrou, todo mundo, mais um negro, cantor, mas ele era cantor dos bons, né? E ele começou não só a cantar, mas como dançar com as brancas. Ele cantou a primeira, a segunda, a terceira, lá pela 10ª música, deram o chapéu para ele. Você tá bom, ele cantou demais. É ele que conta, né? Ele também não se lembrava. Devia ter algum nome para ir cantar lá, né? Eu também não forcei a memória dele, nem fui conferir com quem frequentava o crack sobre isso. As histórias de catalão e muita gente. Aí entra essa questão da preservação. Quando se fala em 13 de maio, só está na memória, né, Robson? E também o próprio crack também, né? Crack, Os dois clubes acabaram, né? Aí já é uma questão da cultura brasileira, né? Nós não temos essa questão da preservação como acontece, né, em outros continentes, né, como Europa e, enfim, no Oriente, por exemplo. Aqui, né, vamos destruir tudo, vamos montar logo um prédio aqui todo cheio de pele de vidro e vamos para cima, vamos fazer. Robson, Arnaldo, eu queria ouvi-los também, né, a importância da gente estar falando sobre a consciência negra, muitos trabalhadores, esposas de trabalhadores, muitas famílias. Nós estamos diante de números reais. Metade da população, praticamente, de catalão é negra, preta e parda. E aí, Robson, algo que, né, chamou muito a atenção, ainda hoje é motivo de discussão, a questão das cotas. O que você tem de informação sobre isso, até mesmo pela formação profissional? Eu até aqui no começo não cheguei a mencionar a experiência que o Robson tem, né, como jornalista de mais de 20 anos no Jornal Popular, vivendo também muitas experiências, não só na área esportiva, né, mas no jornalismo como um todo. Mas a sua opinião sobre isso, e melhorou, piorou, valeu, não valeu essa política de cotas raciais impostas pelo governo, colocadas pelo governo? A primeira coisa que temos de lembrar, Arnaldo, Nave, é que as cotas são uma política afirmativa. Tanto que, quando elas foram criadas, eu não vou me lembrar datas. A Covid fez isso comigo, tá, gente? Eu já não era bom de memória. Aí vem a Covid e me mata o restinho que tinha.
E ela, não, é só contar, né? 10 anos, ela é válida por 10 anos. Isso. Então, no ano passado, o projeto foi revalidado para mais 10 anos. Então, ela é uma ação afirmativa. Daqui a 10 anos, ela será avaliada se o reflexo daquela política ela foi positiva para a sociedade. E o que se analisou não foi isso. Então, mais 10 anos. Sendo uma cota afirmativa, há várias discussões. Então, por que não faz cota para branco e pobre? Eu já ouvi isso demais. Ixi, o que eu mais ouvi. Por que tem só negro? Vamos entender uma questão. Para você, e eu dei o exemplo do meu filho. O meu filho, quando ele estava prestando o Enem para medicina, eu falava, meu filho, coloca aí a cota, você vai entrar por cota. Ele falou assim, pai, não pode. E eu teve um dia que eu apelei com ele e falei, mas por que não? Você não quer ser crioulo, não? Você tem todos os traços de negro, você não quer ser crioulo? Aí ele me explicou, falou, não. Para o Enem, só se pode colocar a cota se tiver estudado numa escola pública. Então não é só por ser negro. Meus filhos nunca estudaram escola pública. Então, ele foi, prestou o Enem, depois de 3 anos, conseguiu passar, e para surpresa dele, e aí ele falava que não queria chegar na universidade, no curso, e falar que ele entrou por cota. E para surpresa dele, no primeiro ano, o que ocorre? Um dos companheiros, colega de classe vira para ele e fala assim, você entrou por cota? Mas ele não perguntou ao branco que estava lá se realmente ele tinha entrado por cota. Meu filho ficou chateado. Ele já não queria ter a situação, mas acabou tendo a situação. Mas só que ele ficou chateado, eu falo assim, internamente, não externou para ele. Mas voltando à cota, Návio, qual foi? Você se lembra, Arnaldo também? Você se lembra quando na Olimpíada, se eu não me engano, de 92, em que tinha o Eric Mussambang, que ele foi disputar uma prova de natação. 92, Espanha. Foi em Espanha? Tudo bem. Eu acho que foi. Eric Mussambang. Ele é o exemplo clássico de um país africano, ele era negro, e ele ficou em último lugar. Por quê? Os brancos que estavam competindo chegaram na frente. Brancos de onde? Dos Estados Unidos. Brancos de onde? Da Inglaterra. Brancos de onde? Brancos australianos. E por quê? Porque o Eric Mussambang era negro e o país dele não teve condições de prepará-lo para a Olimpíada. É a mesma coisa aqui no Brasil. Se você é branco e pertence a uma classe média ou a classe rica, você tem condições para que você se prepare mais ou para o Enem ou para o vestibular. Então você vai sair melhor, não vai? Eu acredito que sim. Eu acho que, ou pelo menos é a regra. Você vai sair melhor. Você não precisou trabalhar, você recebeu do seu pai todas as condições para você estudar. Então você vai conseguir se desempenhar. E o negro? Que o pai é pedreiro, a mãe é dona de casa, ele com 14 anos teve de começar a trabalhar, só estudava à noite, então ele não teve uma condição. É a mesma comparação que eu faço. Então, o negro hoje, ou antigamente, ele era o Eric Mussambang disputando o vestibular ou o Enem com um cara que se preparou muito melhor, se preparou nas melhores academias, teve a melhor refeição. Então, a cota, que é uma ação afirmativa, eu a comparo a isso. Mas por que não continua ainda os pobres não sendo privilegiados? Gente, leia a lei. Leia. É porque não leia, aí fica o senso comum. Então, no Brasil, existem muitos sensos comuns, né? Eles pegam um exemplo e vamos lá, vamos falar disso. Então, a cota, para mim, a ação afirmativa, eu a defendo da forma que é, até não precisar mais ter esse apoio. E eu sou um exemplo.
E por que eu falo que eu sou exemplo? Eu não entrei na universidade por cota, mas meu pai pedreiro, ganhava salário mínimo, depois entrou na Copebras, não, entrou na Fosfato ainda, quando era Fosfato. A partir da entrada dele na Fosfato, ele teve um salário melhor, ele começou a pagar, nós, os filhos, os 4 filhos, tivemos condições de estudar e tivemos condições de pagar não só a escola, como estudar melhor. E eu passei. Eu tenho uma irmã que é mestre em História, está fazendo doutorado agora. O meu outro irmão já é formado, né, técnico em Química. A minha outra irmã fez técnico em Enfermagem. Agora, os meus filhos, eu tenho um filho que está aí daqui 1 ano e meio, se Deus quiser, vai formar para Medicina. E eu acredito que os filhos dele também terão as mesmas condições que eu dei ao meu filho para estudar. Então, como que cota não dá resultado? Se eu estou dando oportunidade para uma pessoa para que ela possa formar os filhos, para que elas possam dar aos filhos condição de estudo. Então, daqui 2, 3 gerações, isso vai mudar. É uma questão de consciência e principalmente algo que a gente vem defendendo muito aqui, é de informação. As pessoas precisam ter acesso a conteúdo que realmente, né, contribui, e esse projeto, esse programa aqui, esse podcast é para isso. Muito esclarecedor essa sua colocação, e a gente fica até feliz em você abrir, né, Arnaldo, da forma com que o Robson está colocando aqui. O Robson deu várias entrevistas em vários veículos, mas eu não estou lembrado do Robson falar a respeito do pai dele, da mãe dele, né, dos filhos dele. E isso é muito legal. É a proposta aqui do podcast, porque fica uma coisa mais natural ainda e mostra realmente a nossa sociedade, né? E o Robson tem uma participação muito importante, o livro que o Robson, né, tem, né, com relação a Congadas, ainda está no terno prego ainda. Filho, né? Forte de coração e alma. Porque tem gente que às vezes para uma época e tudo, mas o Robson é nascido e criado no terno prego, né? Isso não tem como. Que aos 7 meses de idade eu estava lá. Arnaldo, algo mais que o nosso tempo já se esvaiu. Que o Robson acabou de falar. Mas nós paramos? Não, que a gente percebe, né, que não é a cor da pele que separa, nivela, né, ou deixa de nivelar, mas a igualdade de oportunidade, né? Se tu tiver a igualdade de oportunidade, tanto o preto como o pardo como o pobre, eles vão conseguir prosperar e ser doutores, né? Como está vendo aqui, ele teve as condições de pagar, estudar, o filho, pagar para o filho, o pai dele pagou para os filhos e ele está passando já para os filhos, e ele tem certeza que os netos também vão gozar desse benefício, né, de ter a oportunidade de não precisar das cotas, porque estuda, né, colégio particular, com maior qualidade de ensino, de aprendizado, e eu acho que é isso que o negro e o pobre precisa ter no Brasil, essa mesma oportunidade. E talvez até um livro público, dos colégios públicos, tivesse essa qualidade para passar para os alunos que não tivessem recursos para poder ir para particular. Mas o que a gente percebe é que quando o negro e o pardo ele tem condições adequadas para estudar, ele consegue uma posição melhor na sociedade. Davi, deixa eu fazer uma observação aqui, porque senão depois meus outros filhos me enfocam. Eu tenho um outro filho que é formado em Química, dá aula, e está fazendo mestrado. Terminou o mestrado, ele já tem garantido a sequência para fazer doutorado, e tem outro filho que é formado em Engenharia de Produção. Então, quer dizer, o estudo, a oportunidade de estudar, nos deu oportunidade para que eu também formasse em eles. E que meus netos, se Deus assim quiser, também terão a oportunidade de seguir. É isso, Robson, a gente deve encerrar agora. Você tem essa experiência como jornalista há muitos anos, né? Trabalhou por mais de 20 anos no Jornal Popular. Você tem hoje, né, essa atribuição de estar aí junto ao prefeito Velomar, fazendo parte da equipe de comunicação também. A gente não pode, né, ter aqui praticamente, né,
uma figura que está bem próxima ao prefeito municipal e também não tentar extrair alguma coisa. Você que está tão próximo ao Velomar, em termos da cabeça do Velomar em relação, a gente sabe, né, o perfil que ele tem, mas onde eu quero chegar, em termos de políticas públicas para os negros em Catalão, pode-se esperar o quê da gestão do Velomar Rios, conhecendo ele como você conhece? Velomar trata de gente. É um governo tratando de gente. Não importa que seja branco, pardo, negro. E ele mostra isso a todo tempo. Ele adora a festa do Rosário, que predominantemente tem negros lá, mas ele, em momento algum, ele faz a diferença. É um governo de gente tratando gente. Bom, tá aí a tradução, então, acho que é importante algo mais aqui para o nosso convidado, que poderíamos abordar muitos outros assuntos, e eu vou encerrar com o Robson, se ele quiser pontuar mais alguma coisa, fique à vontade, mas Arnaldo, é com você, para a gente encerrar. Na verdade, eu quero agradecer, né, por mais essa oportunidade, né, de participar do podcast como dirigente sindical do Metabase e de um tema tão importante e tão relevante, né, para a nossa sociedade, né, que é essa questão da desigualdade racial, né. A gente vê na pele aí história como Nelson Mandela, a gente vê como Zumbi dos Palmares, que lutou para uma igualdade social. E nós estamos aqui hoje discutindo porque a luta ainda continua, né? Ainda existe muita discriminação racial, existe muita falta de oportunidade por causa da cor da pele, e a gente espera que isso acabe e que não seja longo, né? Não prolongue mais do que já foi prolongado. É isso, Robson, te agradeço muito em nome da diretoria, especialmente do presidente Diego Hilário, que tem essa preocupação em trazer temas, né, latentes à sociedade. E, claro, consciência negra, o presidente Diego é muito sensível a essa causa, principalmente porque ele sabe da força que tem os negros, né, na construção da sociedade, especialmente os negros trabalhadores, que o Metabase, juntamente com o Arnaldo e demais, claro, o presidente Diego e toda a diretoria trabalha tanto para dar ainda mais dignidade para essas pessoas. A gente agradece pela presença. Algo mais que ficou, tem muita coisa aí, né? Mas, enfim. Ficaríamos aqui a noite toda, Nave. Eu agradeço o convite, estou à disposição, não só a igualdade racial, mas outros temas que eu possa colaborar. Estou aí, à disposição. Vem aí o Campeonato Goiano, né? Pois é. Nós temos a Becate. Alô, Diego! É isso aí, ó. Com certeza a gente deve trazer o Robson aqui para, né, explorar um pouco mais da experiência, expertise que ele tem enquanto jornalista esportivo também. Então é isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou, Arnaldo, Antunes, Robson, Macedo, muito obrigado, jornalista, assessor do prefeito Velomar, jornalista experimentado, experiente. A gente agradece hoje falando sobre a consciência negra. Precisamos estar cada vez mais conscientes quanto a esse tema e a importância, né, de se combater principalmente o racismo. São muitos pardos pretos, mais da metade da nossa sociedade, da nossa comunidade. A gente precisa respeitar essas pessoas porque somos todos iguais. O Metabase na Cidade encerra com essa mensagem para todos vocês. Voltamos semana que vem com mais um convidado e mais um conteúdo especial. Valeu. Grande abraço a todos. Até o próximo Metabase na Cidade. Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.